Jordan Peterson com certeza é um dos psicólogos mais polêmicos da atualidade, sendo escritor do best-seller 12 Regras para a Vida. Seus principais embates se dão contra os militantes do politicamente correto, e ele é um verdadeiro libertário. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Numa era tão polarizada e com um grande número de militantes progressistas, Jordan Peterson é um homem que decidiu se manter fiel à verdade e aos seus princípios, ao invés de se dobrar à seita progressista. Peterson defende o indivíduo e sua liberdade contra a ideologia cega e irracional, nunca cedendo às pressões dos coletivos que sempre almejam a cabeça de quem não se dobra às suas causas políticas e ideológicas. Peterson é admirado por muitos que se cansaram do politicamente correto e das regras criadas pelos militantes agressivos de esquerda, além das visões utópicas de sociedade perfeita. Por outro lado, ele é odiado pelos progressistas e demais defensores do politicamente correto e das diversas agendas que a esquerda defende. Sendo professor de psicologia, é um intelectual que teve a coragem de bater de frente contra o autoritarismo moderno, que se traveste de movimento benfeitor. Peterson identifica fatores psicológicos que fizeram as sociedades do passado aceitarem o nazismo e o marxismo soviético, que ainda existem nos dias atuais. Um dos principais temas de estudo do psicólogo é sobre o autoritarismo e tudo o que envolve esse fenômeno. E ele mesmo afirma que um dos seus objetivos é o de vacinar as pessoas contra o que ele chama de possessão ideológica. Foi por causa da possessão ideológica que o século XX foi o período histórico com mais terror de governos autoritários e totalitários, com movimentos políticos de massa e com genocídios, quando as pessoas abandonaram toda a concepção de moralidade e verdade para se apegarem a ideologias e suas propagandas de forma irracional. Mas não estamos tão longe e livres desse fenômeno da possessão ideológica como alguns podem pensar. Peterson ficou impressionado como o politicamente correto cresceu rapidamente nos últimos anos, e ele relata que outros professores que conhece ficam com medo de dar aulas sobre certos temas de estudo como gênero, pois ficam com temor de retaliações e cancelamentos. O domínio da cultura do politicamente correto dominou as universidades e a política, impedindo intelectuais e todo tipo de pessoa de se expressarem livremente e dizer o que pensam. E isso foi o que fez Jordan Peterson se posicionar abertamente contra essa agenda autoritária. As leis de discurso de ódio são leis de caráter subjetivo e abertas a amplas interpretações, em que as mesmas acabam concedendo poder àqueles que objetivam censurar quem tem pensamento independente e nadam contra a maré dos progressistas. São leis que violam a liberdade individual e o direito de propriedade, já que, por exemplo, uma escola ou uma instituição privada pode e deve ter suas próprias regras sobre o que é permitido dizer ou não, independente do que políticos achem. E as legislações governamentais que visam impedir discursos de ódio acabam sendo tendenciosas para o lado que tem o poder em suas mãos. São esses agentes no poder que irão decidir o que é ou não discurso de ódio. Como canadense, Peterson ficou temeroso de uma lei chamada C-16, que altera a Lei de Direitos Humanos e o Código Penal, que supostamente visava proteger transexuais de discriminação e ofensas. O problema é que a definição de discriminação na lei canadense é imprecisa, dizendo que a discriminação acontece quando uma pessoa experimenta um tratamento ou impacto negativo, intencional ou não, devido à sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero. Assim, fica apenas na interpretação da própria vítima definir por ela mesma quando ela foi discriminada, pois a lei é amparada por termos vagos, imprecisos e que permite diferentes conclusões. Nesse cenário, é óbvio que qualquer transexual ou pessoa considerada como gênero diverso irá aproveitar dessa subjetividade da lei para calar pessoas que ela não concorda ou não gosta, só porque essa pessoa diz algo que não a agradou. Isso apenas desequilibra as relações saudáveis entre as pessoas, cria caos e impede a livre circulação de ideias, fazendo com que pensadores, humoristas, professores, jornalistas, escritores e todo tipo de indivíduo estejam sempre com medo do que pode falar ou não e se isso irá ofender alguém. No governo autoritário, a liberdade de expressão é uma das primeiras vítimas do Estado,
E o Canadá tem caminhado em direção ao totalitarismo moderno com nova roupagem, mais colorida, bonitinha e palatável aos jovens. Como muitos indivíduos transgêneros gostam de ser chamados por pronomes específicos, eles podem alegar que se sentiram ofendidos por alguém não os ter chamado usando o pronome adequado. Isso, por si só, poderia ser enquadrado na Lei C-16 como um tipo de tratamento negativo a um transgênero, independente da pessoa que o chamou pelo pronome errado ter feito isso de forma intencional ou não. E isso tudo chocou Peterson, que se recusou a seguir essa cartilha progressista e autoritária. Após um vídeo que ele produziu no YouTube dizendo que se recusa a aceitar esse tipo de situação politicamente correta, Peterson passou a ser visto como transfóbico e intolerante por várias pessoas dos grupos progressistas e LGBT. Como pesquisador dos regimes totalitários do século XX, Peterson diz que sempre que o governo impõe restrições a liberdades individuais, ele faz isso aos poucos de forma que as pessoas vão gradualmente aceitando e acostumando com o novo cenário, já que as restrições iniciais são mais brandas, antes de implementarem políticas mais rigorosas e invasivas com o tempo. Se as pessoas aceitam que o governo dite o que pode ser dito ou não, mesmo que seja por uma causa supostamente boa, isso por si só permite e abre novas brechas para que futuramente o governo crie novas restrições à linguagem, e que podem ser cada vez piores. E depois de se chegar num ambiente político e social cheio de intervenções do governo e com bastante limitações às liberdades individuais, é muito difícil voltar ao que era antes. E a resistência fica cada vez menor, já que o grosso da população aceitou o que podemos chamar de novo normal. A partir do momento em que a propaganda do governo e dos grupos ideológicos dominantes tiveram êxito em convencer e controlar a maioria das pessoas, fica muito difícil de lutar por liberdade e encontrar outras pessoas corajosas para encarar o coletivo sedento por sangue. Muitas pessoas da esquerda no Canadá parecem não terem percebido que aquele novo projeto de lei, aparentemente bem intencionado, visava algo muito maior. Não era apenas sobre uma política sexual que iria trazer respeito e dignidade ao transexual. O projeto C-16 iria criar um ambiente de censura que afetaria várias pessoas inocentes. Imagine, por exemplo, um professor de biologia em uma aula falando sobre os gêneros masculino e feminino, ou sobre a reprodução humana. E esse conteúdo não entra em compatibilidade com a visão ideológica progressista já dominante no meio acadêmico, e acaba ofendendo os alunos transexuais. Esses alunos que se sentem ofendidos e traumatizados por qualquer coisa poderiam se aproveitar da nova legislação, alegando que o professor de biologia foi discriminatório e transfóbico, o que geraria sérias consequências para esse professor numa sociedade dominada pelo politicamente correto. Era sobre esse problema maior, o ataque à liberdade de pensamento e expressão, que Peterson apontava como o grande problema do momento. Toda sociedade civilizada respeita a livre circulação de ideias, respeita os escritores, professores, humoristas, jornalistas e intelectuais. E isso era o que Peterson não queria deixar que os progressistas destruíssem. Na visão libertária, o único direito absoluto é o de propriedade privada. Não existe direito de expressão absoluto, pois você não pode usar os meios de outra pessoa ou sua propriedade para falar algo que ela não autorize. Um jornalista só pode falar o que o dono da empresa de comunicação permite. Por exemplo, você não pode entrar num cinema e ficar berrando e importunando as pessoas de assistirem ao filme, ou mesmo ficar gritando "fogo" para criar caos e pânico no local, a não ser que o dono permita ou você seja o dono do cinema. A consequência direta neste último exemplo é que os clientes não irão mais voltar a um cinema como esse. No entanto, a pessoa tem direito de se expressar livremente na sua propriedade ou na propriedade de outra pessoa que lhe permita ter essa liberdade. O que acontece nas sociedades dominadas pelo controle governamental, e a nossa está inclusa neste exemplo, já que não estamos numa sociedade libertária e anarcocapitalista, é que o próprio governo quer impor seu poder sobre o direito de propriedade das outras pessoas. Ele quer controlar o que um professor, um humorista ou jornalista pode dizer em suas propriedades. Assim, o governo viola o direito absoluto de propriedade privada de forma totalmente tirânica. À medida que o governo se torna cada vez mais totalitário e invasivo, ele quer controlar o que pode ser dito em qualquer local, até mesmo na sua casa ou no seu canal do YouTube. E é aí que mora o problema.
pois uma instituição violenta, ilegítima e parasitária como o governo não deve ter o direito de nos impedir de pensar e nos expressar em nossas propriedades. Jordan Peterson afirma categoricamente que é contra qualquer tipo de visão ideológica coletivista, seja de direita ou esquerda. Acredita na liberdade individual, mas sabe que a liberdade implica responsabilidade e que devemos arcar com as consequências de nossos atos. Ele diz que a responsabilidade nos traz propósito e que ela é muito importante em nossa vida. Ele estudou muito o marxismo e as experiências socialistas do século XX, sobretudo da União Soviética, e sabe que essa ameaça estatista e coletivista continua presente nos dias atuais. E foi por isso que ele conseguiu detectar que aquelas leis canadenses que visavam controlar a linguagem seriam perigosas para a sociedade como um todo. Um intelectual comunista que tinha certas divergências com Karl Marx foi Antônio Gramsci, com uma visão de que toda revolução e mudança substancial na sociedade deveria ser precedida de uma mudança de mentalidade. Portanto, ele identificou que os principais agentes da mudança nas mentes das massas seriam as escolas e também outros meios como jornais. Ou seja, não é necessário criar uma revolução armada, e essa nem teria sucesso se a doutrinação não for adotada em primeiro lugar. E essa é uma estratégia da esquerda progressista moderna: doutrinar jovens em escolas e universidades, criando uma nova linguagem para que essas pessoas percam o senso do certo e do errado, percam de vista os valores morais e não consigam mais perceber nada com clareza, graças à constante mudança no significado das palavras que as confundem constantemente. Essa estratégia de trocar o significado das palavras é encontrada na história distópica de George Orwell, 1984, onde liberdade passa a ser escravidão, guerra passa a ser paz e ignorância é força. Peterson não quer criar nenhuma nova ideologia ou ideal de mundo perfeito e nem se acha o dono da verdade, apenas deseja que as pessoas se libertem de grupos coletivistas que impõem visões de mundo homogênea e restritiva, e que vivam suas vidas individuais de forma produtiva, significativa e honesta, sempre buscando melhorar a vida do próximo. Por ter pensamento independente e atacar a extrema esquerda, ele acabou não só comprando brigas e ganhando inimigos, mas sendo rotulado de supremacista branco, nazista, ícone da extrema-direita, intolerante, entre outros. Não muito diferente do que pessoas como Trump e Jair Bolsonaro foram rotuladas, dos piores nomes possíveis, apenas por se colocarem como opostos a essa visão dominante da esquerda política e intelectual. Peterson avisa: nunca peça desculpas a uma turba sedenta de sangue. Você não está lidando com pessoas com quem pode restabelecer um relacionamento. Você está lidando com uma ideia sem alma que possui pessoas. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!